Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a estudar as variedades linguísticas. Lembrando, gente, que nós vimos já durante as nossas aulas fatores que influenciam, também a gente viu como ocorre essa variação. A gente entendeu também como a nossa língua é heterogênea. Então a gente percebeu que basicamente, o que acontece? O nosso idioma ele é extremamente vasto, então o importante é que eu consiga me comunicar. Mas nesta aula, o nosso foco vai ser no preconceito linguístico. Vamos entender o que é isso então. Quando um sujeito sofre algum tipo de estereótipo negativo devido ao seu modo de falar e ou escrever, dizemos que ele sofre preconceito linguístico. Dentre as diversas variedades linguísticas, há aquelas que têm maior prestígio social, enquanto outras são estigmatizadas. Pessoal, então o que é importante a gente tirar dessa parte? O preconceito linguístico, ele acontece quando eu tenho um estereótipo por conta da forma que a pessoa fala. Então, por exemplo, eu vou menosprezar uma pessoa porque ela fala porta. Não, gente. Se eu fizer isso, eu estou cometendo, então, um tipo de preconceito, que é o preconceito linguístico. A gente sabe, obviamente, que existem algumas formas, de fala e escrita que são, de maior prestígio social. Porém, gente, nós sabemos que não são todas as pessoas aqui no Brasil que têm acesso a esse tipo de fala ou escrita. Então, gente, é muito difícil que a gente encontre, uma linha de igualdade entre os falares e as escritas do povo brasileiro. Por exemplo, gente, no WhatsApp, se eu estou conversando com alguém, tem algum problema se eu mando uma mensagem e falo também, quero escrever também, e faço uma simplificação? Não, gente, não tem problema nenhum. Eu posso ser estereotipado por isso? Não, gente, justamente porque eu estou adaptando a minha fala àquele meio. Então, isso que é importante a gente fazer, a adaptação. Sei que já falei inúmeras vezes com vocês a respeito da adaptação, mas é sempre importante a gente frisar para evitar certos tipos de preconceito. Então, tudo depende do jogo das relações sociais. E o que define o que é prestigiado ou estigmatizado está atrelado muito mais ao estereótipo que se tem de um sujeito ou grupo social do que o modo como determinada pessoa fala e ou escreve. Ou seja, gente, o jogo dessas relações vai dizer qual é o falar, a escrita privilegiada. Por exemplo, a fala de um professor de português, ela é tida como exemplar. Porém, gente, se o professor de português comete qualquer equívoco linguístico, ele é condenado. Mas a gente tem um grande erro aqui em corrigir a fala de uma pessoa. Justamente porque não tem problema eu falar, por exemplo, praca no lugar de placa. Por quê? Eu entendi o que essa outra pessoa quis dizer? Entendi. Então, se eu consigo entender o que essa pessoa está falando, está tudo certo. Tanto que é bastante comum aqui no português as pessoas fazerem essa troca do L pelo R. Então, até é um estereótipo que a gente vê bastante aqui no Brasil. E as pessoas, de forma recorrente, brincam, eu falo errado, eu falo praca, não sei o que lá. Então, estereotipando pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade em produzir um som. Justamente porque, gente, se essa pessoa nunca falou placa até uma certa idade, o nosso aparelho aqui, fonador, que é o nosso aparelho que produz a nossa fala, ele cristaliza. Ou seja, se eu não produzir aquele som até determinada idade, depois disso eu não vou produzi-lo.
Então, gente, por isso que a gente fala tanto de preconceito linguístico. Como que eu vou conseguir fazer com uma pessoa de 60 anos produza um som que durante 60 anos da vida dela, ela não produziu? Justamente porque, gente, não faz sentido. Essa pessoa, ela sempre conseguiu se comunicar. Foram 60 anos da sua vida se comunicando. Então, não é agora que eu preciso modificar. Até porque, gente, a fala de uma pessoa representa muito da sua história. Então, por isso que a gente fala tanto desse preconceito linguístico. Porque a gente está tentando modificar a história de alguém. Aqui nós temos um trecho, então, de um texto que faz parte do livro Nada na Língua por Acaso, do Marcos Banho. Pense bem, quem são os falantes que empregam as formas pranta, trabalho, pergunta, cozinha e etc.? Geralmente são pessoas sem instrução formal, residentes na zona rural ou nas periferias de grandes cidades, que exercem atividades profissionais mal remuneradas, etc. Qual o prestígio que elas têm na sociedade? Muito pouco, quase nenhum. Principalmente numa sociedade como a brasileira, extremamente injusta na distribuição de renda e marcada por um alto grau de exclusão. Então a gente pode perceber, gente, que o Banho ele traz justamente essa discussão de que nós termos essa grande diferença na forma de falar das pessoas é reflexo da nossa sociedade. Uma sociedade a qual nós não temos uma distribuição de renda igualitária, onde existem pessoas que não têm acesso a uma educação formal. Então, tudo aquilo que essas pessoas produzem são reflexos do que ela é, da sua história. Então, por isso que eu falo, eu não devo corrigir, gente, uma pessoa que falou, como ele dá ali o exemplo, planta. Eu entendi que ela falou planta. Então, eu não devo corrigi-la. Até porque, gente, é uma situação de bastante constrangimento para essa pessoa. Tem algumas pessoas que têm o costume de ficar corrigindo as outras. E isso está errado. Vamos entender, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas normalmente utilizam muito na fala, que é a palavra menos. Tá, tudo bem, eu sei que pelas regras gramaticais, menos não existe. Até porque é um advérbio, o advérbio não sofre flexão. Mas, gente, eu posso corrigir uma pessoa que falou menos? Não, gente, por quê? Se essa pessoa, muitas vezes, ela não sabe nem o que é o advérbio e ela muitas vezes não sabe que existem regras para isso. Então ela pensou, pera, menos, aqui depois é uma palavra feminina, então tem que ser menos. Mas, muitas vezes, a pessoa não teve acesso a uma educação que ela conseguisse ter o discernimento de entender, então, uma regra específica da língua. Ou então, por exemplo, a pessoa fala, eu falo para alguém, eu tô meia cansada, né? Aí a pessoa fica, refletindo, meia cansada, tá metade dela cansada. Por quê? A palavra meia, se não é o objeto que a gente coloca no pé, eu estou falando de metade. Então, se eu quero falar que eu estou cansada, eu tenho que falar que eu estou meio cansada. Mas eu preciso me preocupar com isso 100% das vezes. Eu, professora de português, preciso, né? Mas se eu estou conversando com alguém, a pessoa fala, nossa, tô meio cansada, né? Não tem problema nenhum, gente. Por isso que é importante a gente sempre lembrar dessa pluralidade do nosso idioma. Justamente porque, gente, nós temos várias coisas que são permitidas na nossa fala. A nossa fala, ela é livre. Livre para ser entendida. Livre que eu não preciso me preocupar com 1001 regras. O importante é que eu consiga fazer a pessoa me entender. Eu, como emissor, consiga com que a pessoa que é o meu receptor me entenda. Então, gente, é importante a gente lembrar que a fala carrega a história, a realidade daquela pessoa que está produzindo. Então, eu tenho que me preocupar com as regras quando eu for produzir um texto formal e tudo mais. Agora, se eu estiver me comunicando no WhatsApp, não tem porquê eu ficar tão presa
a essas regras. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!